Nosso tema de hoje é sobre como está aí elevando, né, e melhorando, ter notas legais, notas boas eu falei OTAs, né, para estar chamando vocês realmente para a live, mas quando a gente fala de avaliações, né, não fica preso só às OTAs. Nós precisamos lembrar, oi Lu, nós precisamos lembrar que as avaliações, a percepção dos clientes, né, dos hóspedes, a percepção é importante, independente se a reserva vem de uma alocação indireta, de uma OTA, ou então se ela vem através de uma alocação direta. Isso independe. Inclusive no meu site hoje, né, se entrarem no meu site, ele está com uma falha, onde não está aparecendo as avaliações dos meus hóspedes. Eu fiz toda uma reformulação do meu site e ficou com essa falha. Eu perdi, infelizmente, porque nós mudamos a plataforma, modernizamos a hospedagem do site e na hora que eu fiz essa migração, eu não, né, gente? O meu profissional contratado, porque eu não domino da ferramenta, eu perdi todas as avaliações antigas que estavam no site. Pois bem, aí quando foi feito, não ficou um espaço reservado para as avaliações, mas já está sendo providenciado. Por quê? Porque as avaliações das locações diretas, eu faço questão que elas fiquem sim registradas no meu site, tá? Inclusive aquelas avaliações que não são tão positivas. Por quê? Porque para mostrar até a veracidade das informações que estão ali registradas, tá? É claro que aquelas avaliações, né, que citam nomes, que de alguma forma denigre a imagem, as mesmas regras das OTAs, né, ou que falam, apesar de que eu nunca passei por isso, mas que tenham palavrões, né, coisas assim, eu não subo para o site, mas as outras de um modo geral, tá? Então, olha, para quem está entrando agora, o meu tintim para vocês, sejam bem-vindos nessa noite de sexta-feira para o nosso Happy Hour. Convidei vocês para nós batermos um papo aí sobre as avaliações, de um modo geral, como está melhorando essas avaliações. E por que desse tema hoje? Na live de quarta-feira, quem estava na live vai lembrar, nós falamos sobre gatilhos mentais. E o primeiro gatilho que eu citei na live foi qual? Quero ver se alguém lembra. Eu sei que tem muita gente que está aqui que estava na live de quarta-feira. Qual foi o tema que nós trabalhamos, gatilhos mentais? Qual foi o primeiro gatilho que eu comentei na live de quarta-feira? Quero ver se alguém se lembra. Coloca aqui para mim. Conheci você ontem na live, seja bem-vinda na live lá com os meninos, né, do Anfitriões de Aluguel. Que bom, seja bem-vinda. Prova social, isso mesmo, Regina, tá super antenada. Parabéns. E é justamente isso. As avaliações, elas são o quê? Prova social, é o gatilho da prova social. Primeiro a gente se apresentar. Não entendi o que você quis dizer, André. Primeiro a gente se apresentar. Não entendi, desculpa. Depois você coloca aqui pra mim. Acho que eu não consegui relacionar uma coisa com a outra, tá? Mas é muito isso mesmo, Regina. Dentro dos gatilhos mentais, o primeiro que nós trabalhamos e que no nosso mercado ele é um dos mais importantes, se não o mais importante, que é a prova social. E as avaliações, elas são sim uma prova social. Nós temos vários tipos de provas sociais. Quando a gente compartilha aqui no Instagram um vídeo, uma foto, né, de algum cliente nosso, é uma prova social. As avaliações que os clientes publicam lá nas OTAs e a gente compartilha aqui também é prova social. Ou então quando um viajante, né, pega ali o celular e ele olha lá nas OTAs e vê as avaliações, realmente aquilo ali é um gatilho da prova social. Está dizendo o que para o viajante? Olha, aqui a avaliação tá legal, tá vendo? Eu posso confiar.
nada mais é, a prova social, ela está informando por subconsciente, nós comentamos isso. Para quem não assistiu a live, ela está gravada, tá, gente? Está aqui no IGTV. Quando eu uso esse gatilho da prova social, está informando para o cérebro do viajante, olha, pode confiar, outras pessoas estão reservando, estão indo, estão gostando, você também vai gostar. Na verdade, é essa informação que o cérebro do viajante, quando ele vê ali a avaliação, interpreta. Deixa eu só ler aqui, olha. Devemos nos apresentar, saber que estamos do outro lado, que somos de verdade, que existimos. Isso mesmo. E verdade, é justamente isso, a prova social, é mostrar que a gente realmente existe. Porque assim, as pessoas, principalmente, há muitos casos de fraudes, então as pessoas têm medo. Né? Aqui no Instagram elas têm medo, e eu não sei se vocês passam por situações que até mesmo quando a alocação é feita por OTAs, as pessoas têm medo, elas ficam inseguras, né? Elas ficam, será que realmente existe? É uma forma da gente se apresentar e mostrar que é realmente verídico, que a gente existe, que aquilo tudo, tá? Bom, antes de eu entrar aqui no passo a passo que eu trouxe para vocês, tá? Nas recomendações para ter ali boas avaliações, e eu sei que vocês já têm uma série de avaliações assim fantásticas. Eu quero reforçar o que eu comentei com vocês aqui no Instagram há uns 15 dias atrás. Como eu já falei, as avaliações, elas são de extrema importância para o nosso negócio. Elas são o quê? Prova social, né? Nós estamos, através das avaliações, provando para os viajantes. Viajantes por quê? Porque ainda não são hóspedes, eles ainda não são clientes nossos. Por isso que eu uso a nomenclatura, eu utilizo a expressão viajante. Porque são pessoas que estão buscando pela sua hospedagem, tá? Então, ali ele está vendo realmente que é seguro. Só que, gente, por mais que seja importante, e eu preciso reforçar muito isso aqui com vocês, porque é o que eu presencio na minha jornada como mentora, tá? E fica aqui o alerta. Seja bem-vinda, Vássia. E fica aqui o alerta. Nós não podemos ser reféns das avaliações. O que eu quero dizer com isso? E repito, não estou dizendo que elas não são importantes. São sim. Só que eu vejo, tá? Anfitriões se descabelando, anfitriões, eles fazendo de tudo, se rendendo a todos os caprichos sim, porque tem muitos hóspedes que eles chegam a ser manipuladores para chegar a manipular o anfitrião, né? O anfitrião se rende para quê? Para que receba uma boa avaliação. E os viajantes, os hóspedes, né? Aquelas pessoas que realmente elas não são tão bem intencionadas, se elas tiverem que ir para a OTA, para as redes sociais ou para o seu site, fazer uma avaliação negativa porque ela não está tão satisfeita ou porque está usando de má fé, você pode se render de todas as formas que elas vão continuar e vão lá. E vão publicar, e vão criticar, e vão colocar inverdades, tá? Então, é preciso a gente saber, ter jogo de cintura, lidar com os hóspedes, né? Fazer o possível para ter avaliações positivas. Mas mais importante do que as avaliações positivas, né, é superar e atender as expectativas dos hóspedes. Isso sim, porque as avaliações positivas, elas serão consequências disso, tá? Dou muito valor às avaliações, mas as que fazem sentido para o meu negócio. É isso. Você traduziu e falou tudo. E sabe por que eu gosto de ressaltar isso? Porque nós lidamos com pessoas. E as pessoas, elas são, cada uma é diferente da outra. Cada pessoa possui uma expectativa. Cada pessoa possui um valor para determinadas coisas. Cada pessoa tem um sonho. Então, as pessoas, às vezes, elas supervalorizam, né, aquele sonho, ela supervaloriza aquilo que ela vê no anúncio. Por mais, às vezes, verdadeiro que você seja, ela vê aquilo ali e ela sonha, idealiza
né? E quando chega lá e não corresponde a tudo que ela sonhou, ela vai se frustrar e você não vai conseguir resolver essa frustração. Por quê? Porque o problema, nesse caso específico, não está no seu imóvel, não está no seu atendimento, está sim em questões internas, tá? Ali daquele viajante, daquele hóspede. Que é uma outra situação? Acontece, eu tenho certeza que já aconteceu com vocês. O cliente vem, faz a locação, tá super tranquilo, satisfeito, né? Você prepara o imóvel, a casa, ou o apartamento, o flat, o sítio, não importa. Você dá o melhor de você. E quando ele chega, ou você ali, às vezes no check-in você já percebe quando você acompanha o check-in, ou ele te manda uma mensagem pelo WhatsApp, ou depois ele avalia, você vê pela internet, e você vê que aquela avaliação não condiz com a verdade, não condiz com a realidade. E muitas das vezes, por quê? Porque aquela família, ela estava já com outros problemas internos. Quantas pessoas a gente vê saindo de viagem, quantos casais, né? Gente, se vocês escutarem barulho no fundo, meu menino tá jogando naquele quarto gamer dele, então às vezes vocês vão escutar algum grito, alguma coisa, é ele lá jogando, que daqui eu tô escutando. E eu não gosto de usar o fone de ouvido. Então, quantas das vezes a gente vê casais saindo de viagem porque acredita que aquela viagem vai resolver o problema que estão vivendo ali no casamento ou no namoro. E quando chega lá e o problema permanece, né, aquele homem ou aquela mulher ou casal, né, não importa, ele não conseguiu, né, realizar as expectativas dele. Por quê? Porque a expectativa dele não era com o imóvel. A expectativa daquela pessoa era resolver um problema interno e que ela acreditou que através daquela estadia, através daquela experiência, ele iria resolver. Só que a verdade, a realidade não é essa. E isso acontece muito. Por exemplo, eu tive um caso, eu gosto de trazer sempre casos concretos para vocês, para quem me acompanha há pouco tempo, tá? Eu tive um caso há uns 15 dias atrás, um cliente, ele entrou em contato comigo, Luciane, o check-in era às 14 horas. Ele entrou em contato comigo 10 para as 2, reclamando que o check-in estava demorando. Imediatamente entrei em contato, né, com a recepção para saber o que estava acontecendo. Ele falou, não, Luciane, em função da pandemia, a gente está tendo um afastamento, tá seguindo todos os protocolos e está demorando um pouquinho mais. Só que tem 10 minutos que ele chegou, só que ele já chegou nervoso da viagem. Então o problema não está aqui. Tá? E era um hóspede antigo, Jamil. Então, o problema não está aqui, dona Luciane. O colaborador que me atendeu é um colaborador muito sensato, muito verdadeiro. E eu sabia que aquilo que ele estava traduzindo para mim, me informando, era verídico. Né? Então, nem sempre a gente vai conseguir, né, atender todas as expectativas. Tá? Reforço, gosto de estar trazendo muito isso para vocês não se frustrarem todas as vezes que às vezes a avaliação não for aquilo que você esperava. E a gente se frustra, eu já me frustrei muito quando eu comecei, né? Porque eu faço ainda, né? Dou o meu melhor e às vezes a gente não consegue, né? Você acha que o cliente vai lhe dar nota máxima, aí ele dá 8, 9. E quem disse que 8, 9 não é legal? Não é uma boa nota? É sim, ele só não deu nota 10 porque não superou tudo que ele esperava por um motivo ou outro. Mas a gente não pode sofrer. A gente tem que ter a consciência, né? Olha, eu tenho a consciência que eu estou dando o meu melhor. Agora, se um caso ou outro, realmente o cliente eu não estou conseguindo atender, porque a expectativa que ele colocou foi maior que a realidade, realmente você não vai conseguir, tá? Deixa eu ler aqui. Opa, peraí, só um minutinho.
A atitude do anfitrião antes e durante a hospedagem é muito importante. Se estreitarmos esse laço e passarmos credibilidade e confiança, a chance de sermos bem avaliados é isso aí. Inclusive, um dos passos, né, nós vamos falar sobre isso, aumenta muito. Aqui nesse passo a passo nós vamos falar justamente sobre isso. Gente, comenta aqui para mim, tá ficando claro para vocês? Tá ficando claro? Comenta aqui para mim, deixa eu dar aqui o nosso tintim. Sejam bem-vindos para quem tá entrando agora para nossa live de Happy Hour, hoje conversando sobre as avaliações, tá? Então, assim, olha, como lidar com as avaliações que não são tão positivas e coisa... que bom, para confirmar que tá ok. E que não são, não vem, né, ao encontro do que a gente esperava. Eu já fiz alguns posts falando sobre isso, depois eu posso estar fazendo outros posts reforçando, tá? Mas hoje o nosso foco vai ser realmente o antes, né? O que fazer, quais passo a passos seguir para que a gente consiga aí gerar boas avaliações. Bom, e o primeiro, gente, eu tô olhando para baixo porque, é claro, eu fiz as minhas anotações, que é ali o meu roteirozinho. O passo 1, o primeiro passo é o anúncio. O que eu quero que vocês entendam? Nós temos o que eu chamo de jornada do viajante. A jornada do viajante, ela começa ali na hora que ele tem o primeiro contato com você, e o primeiro contato ocorre aonde? No anúncio, até ali após o check-out, que é no pós-venda. Durante todo esse processo, todo esse caminho, toda essa jornada percorrida pelo viajante, nós temos que dar atenção, tá? Então, o primeiro passo é o que está ali no anúncio. O anúncio, ele é fundamental para que lá na frente, né, tenhamos uma avaliação positiva, uma avaliação condizente com a prestação de serviço, tá? E quando eu falo de anúncio, eu estou falando de quê? Eu estou falando da veracidade das informações, sejam essas informações através de fotos ou ali nas descrições, tá? De sermos o mais detalhista e o mais verdadeiro possível, né? Evitar omissões que lá na frente pode impactar na satisfação do cliente e trazer surpresas, né, desagradáveis. Sabe, eu tenho certeza que vocês já receberam aqui pelo WhatsApp, roda muito nos grupos dos anfitriões, aquela piscina, que é uma foto de uma piscina, né? A expectativa, aí você vê uma piscina linda na imagem, e quando você vai ver a realidade, né, do imóvel, da propriedade, a piscina é uma piscina pequenininha, mas como a foto, a projeção que foi dada, como ela foi tirada, deu uma amplitude enorme, dando a sensação que a piscina era maravilhosa, e aquilo não condizia com a realidade. O que está acontecendo com esse anúncio? Está induzindo o viajante a erro. Tem, inclusive, juridicamente falando, tá? Quando você tem uma atitude como essa, quando o anfitrião ele faz uma publicação como essa, ele está induzindo o viajante a erro. Porque ele bate o olho, ele tem a interpretação de que aquilo ali realmente é daquela forma que está aparecendo. Outro tipo de imagem que induz a erro, aí eu quero ressaltar principalmente para os anfitriões que têm imóveis em condomínios com serviços, que têm restaurantes. Tá? Nós sabemos que tem muito, eu mesma, né? Muitos meus imóveis têm restaurante no condomínio. E se eu pego e coloco, tá? Tiro fotos do restaurante, do café da manhã, daquela mesa linda, né? Da colaboradora fazendo tapioca, fazendo omelete. E na minha estadia eu não disponibilizo o café da manhã, porque realmente eu não disponibilizo. E está escrito no anúncio,
que não tem café da manhã. Lá está escrito. Mas na hora que ele pega, tá ali olhando o anúncio rapidinho e ele vê aquelas imagens do café da manhã, eu estou dizendo para ele indiretamente, eu estou induzindo ele a erro, a interpretação de que naquela estadia inclui o café da manhã. Então, por isso que é tão importante no anúncio a gente ter muito cuidado, né, com o que é verbalizado ou através da descrição ou o que é mostrado ali através das imagens, tá? Outra coisa dentro do anúncio, as características, né, quantidades, a gente tem que ser realmente detalhista, quantidades de camas, quantidades de quartos, de banheiros, ser o mais transparente, né, possível na hora de estar realmente preparando aquele anúncio. Se no anúncio eu não detalho tudo, lá na frente, na chegada do cliente, eu posso ter problema. Se no meu anúncio eu não falo, por exemplo, eu não menciono sobre a questão de pet, eu não falo que é proibido, e os meus todos são, tá? Pela minha estratégia de trabalho, nenhum deles é permitido pet. Se eu não comento, eu não informo que não é permitido pet, eu estou omitindo essa informação. E eu sei, que é anfitrião, a gente sabe, né, que é uma informação importante. E o cliente, na hora que ele chega, ele traz o cachorro dele, um cachorrinho ali, eu omiti uma informação. E eu, depois que eu omiti essa informação, lá na frente, eu dizer que ele não pode se hospedar com pet, você vai ter um grande problema. Então, por isso que é tão importante ser o mais verdadeiro possível no anúncio, e essa veracidade, esse nível de detalhe no anúncio impacta diretamente na satisfação do cliente, tá? Deixa eu tomar minha água. O passo 2 é o que às vezes as pessoas não leem tudo, e não leem mesmo, tá? Infelizmente, e isso a gente tem um hábito de falar, que o brasileiro não lê. Não é só o brasileiro, não. Eu atendo hóspedes, tá, eu vou te falar, eu vou ler aqui. Eu atendo hóspedes de outros países e acontece a mesma situação, de não ler e depois falar que não sabia, tá? Ela tá pedindo aqui, olha, Lu, depois explique melhor sobre não aceitar pet, por favor. No seu caso, tenho quase que certeza que também não aceita pet no Polinésia, se eu não estiver enganada. Então, quando você faz seus anúncios, seja ali, né, numa OTA, no seu site, ou então mesmo ali que você está comentando nas redes sociais, ali nos destaques, deixa claro que você não aceita pet, tá? Então, olha, você deixou claro no anúncio e o cliente não leu, assim como a Regina deu um exemplo. Então, o cliente fez a locação, ele não leu que tinha determinada restrição, determinada proibição, e apesar de você ter colocado, ele não leu. Aí, aceita? Eu não sabia. Eu pensava que fosse igual aos outros ali, que tem muitos ali que não aceitam. Você aceita? Ok, eu não tenho nada contra pet, tá, gente? É só uma estratégia de trabalho minha, tá? Eu acreditava que o Polinésia não pudesse estar levando. Não, depois eu entro nesse mérito com você de não aceitar. Eu não aceito por uma estratégia de trabalho minha, tá? A questão assim, os flats não são igual ali em Porto de Galinhas, os flats não são tão grandes, né? A questão mesmo de barulho, eu fico preocupada de estar incomodando meus clientes. Então eu não aceito por isso, tá? Bom, aí olha só, o cliente, ele não leu, tá? Que não tinha determinada restrição, como o exemplo do pet. Aí vem o segundo passo. Qual que é o segundo passo? Que é o primeiro contato que a gente tem com o cliente. O primeiro contato que o cliente teve com você, com o seu imóvel, foi ali no anúncio. Só que você, após o anúncio, após a confirmação da reserva, eu aceito com pet, com a responsabilidade de danos causados
por ele cobra do hóspede, certo? No meu prédio é proibido pet. Cada propriedade tem uma questão sobre pet, se é permitido, se tem restrição. Bom, então vamos dizer, tá? Dar os exemplos aqui do pet. Você colocou, entendi, depois conversamos, mas não, pode deixar, eu discuto isso com você direitinho. Gente, é porque ela já é minha mentoranda, sabe? Aí depois eu discuto com você até como colocar no anúncio, pode ficar tranquila, já que você aceita. Só pra gente não perder o fio da meada da live, tá? Então, olha só, o cliente, você colocou restrições ali no anúncio, o viajante, ele não se atentou porque ele não leu tudo, ou ele leu correndo, ou ele porque só estava preocupado com as imagens. Aí ele fez a reserva, fez ali a locação, tá? Só que aí, você como uma anfitriã que segue a Luciane, que tá aqui antenada nas minhas recomendações, nas minhas dicas, o que você faz? Assim que é feita a reserva, você faz uma confirmação de reserva, através de um voucher, de uma autorização de hospedagem ou de um contrato. E todas essas informações que são fundamentais para a estadia e para a satisfação ou não do cliente, que impacta diretamente no negócio, você vai colocar nesse documento, nessa confirmação de hospedagem. Luciane, como que faz essa confirmação? Há vários modelos, tá? Cada anfitrião tem uma forma de fazer. Eu faço, chama voucher, né? Autorização de hospedagem. Para quem quer ter uma noção, é claro, gente, que não existe receita de bolo e eu falo muito isso aqui para vocês, tá? Cada caso é um caso. Não dá para vocês pegarem o meu modelo, copiar e fazer igual, porque a minha propriedade é diferente de cada um de vocês. Mas se vocês quiserem ter um roteiro e maiores informações no YouTube, eu fiz um vídeo super rápido, tá bem tranquilo, falando sobre isso. Aqui na bio do Instagram tem um link lá para o YouTube, dá para vocês assistirem esse vídeo, inclusive aonde eu apresento e coloco ali o modelo que eu utilizo com as informações que eu considero imprescindíveis nesse documento, tá? Então, olha, o cliente fez a locação, teve ali contato com o anúncio, fez a locação. Segundo passo, ele receber esse documento. Na hora que você envia esse documento, é a oportunidade que você tem de reforçar tudo aquilo que foi negociado. E o cliente depois, ele não vai poder, né, reclamar, falar, eu não sabia, por isso que eu estou reclamando, por isso que eu estou fazendo uma avaliação negativa, porque eu não tinha conhecimento. Peraí, tinha no anúncio, tinha na autorização, né, confirmação de locação. Como o senhor não sabia? Né? Às vezes tem ali no WhatsApp que você trocou com ele. Então, o primeiro contato é essencial. E é nesse primeiro contato também que o cliente, aquele que não tiver lido lá atrás totalmente o anúncio, e ele, na hora que ele recebeu o voucher, ele viu que ele não tinha feito um bom negócio, né, com aquela reserva, ele tem a oportunidade de cancelar. Né? Lembra que a gente já trabalhou aqui sobre direito de arrependimento? O cliente fez a locação, ele não tem até 7 dias para cancelar. E nós temos que seguir isso pelas reservas realizadas, seja bem-vinda, Vinéia, pelas reservas realizadas através das OTAs, seja Airbnb, Booking, Hotels.com, não importa. Fez a locação pelas OTAs, ele tem até 7 dias para se arrepender e realizar o cancelamento. Mas, Luciane, uma reserva tão boa, eu vou perder? Deixa eu te falar uma coisa, é melhor você não perder, né? Você não vai estar perdendo. Quem vai mais perder vai ser ele por não estar reservando com você. Mas é melhor que ele cancele do que você ter aquele cliente insatisfeito, te dando trabalho durante toda a estadia dele. E você tem a oportunidade de alugar para outra pessoa que vai estar realmente valorizando tudo aquilo que você quer proporcionar para ela. Tá? E vai estar ali avaliando, ter uma boa experiência, avaliando positivamente. Então, fecha-se uma porta e abre-se outra. A gente precisa aprender também a desapegar em relação aos cancelamentos de reserva.
Por mais que às vezes isso doa, e eu sei que dói, porque eu também passo por isso. Vocês sabem, além de ser mentora, eu sou anfitriã, então as dores que vocês têm, o que vocês passam, eu também passo. Eu sei que não é fácil, tá? Mas é preciso, e isso faz o nosso negócio crescer. Gente, tá ficando claro? Vou seguir, viu? Vamos lá. Passo 3, né, para que a gente possa ter uma avaliação show de bola, né, ali uma ótima avaliação nas reservas feitas através das OTAs. Anota aí, passo 3, superar as expectativas. Foi inclusive o que uma anfitriã falou aqui para trás, Sítio Maktub, desculpa, eu não lembro o seu nome, mas você falou justamente a respeito disso, né, da gente estar aí superando as expectativas dos hóspedes. E esse passo 3 é justamente. Sabe por que superar? Quando um cliente ele vai, faz a locação, ele vai com uma expectativa, né? Ele sabe que ele vai receber aquilo que ele fechou, né? Aí ele chega no seu imóvel, chega no seu apartamento, na sua casa, e ele tem um efeito surpresa, porque você está entregando ali para ele muito mais do que ele esperava. Seja através de um mimo, um bombom, uma cama decorada, um vasinho de flor, né? Uma água gelada, um cartão carinhoso. Eu tenho uma mentoranda que ela espalha pela casa cartõezinhos com mensagens positivas, sabe? Assim, Marcos Paulo, desculpa, eu não lembrava seu nome. Então, aí o que acontece? Na hora que o cliente chega, que ele abre ali, né, que ele adentra no imóvel, que ele tem aquele efeito uau, né, que você está superando as expectativas dele. Se durante a estadia pode ter até uma... Ô, Liliane, seja bem-vinda! Pode ser que até durante a estadia tenha alguma coisa que não atenda às expectativas, né? Alguma coisinha que não ficou tão legal, mas você fez tanto por ele antes que ele vai deixar passar, e na hora de avaliar, ele vai te avaliar ali de uma forma assertiva, de uma forma positiva e valorizando tudo aquilo que você fez por ele. Então, por isso que eu deixo sempre um mimo para todos os clientes. Eu também deixo, e as pessoas elas se sentem acolhidas. Eu falo que uma das grandes vantagens, né, do nosso mercado de aluguel de temporada é esse acolhimento que nós anfitriões temos a oportunidade de prestar aos nossos hóspedes. Então, quando você deixa ali um mimo, ele se sente como? Acolhido, abraçado. Isso faz parte do processo de hospitalidade. É claro, gente, eu gosto de deixar sempre assim bem claro para vocês que há exceções, tá? Às vezes você pega, faz tudo, deixa os mimos, né? Deixa tudo organizado direitinho e você não consegue atender e superar as expectativas dos clientes. Lembra do que eu falei no início da live? Porque às vezes não necessariamente o problema está em você, mas às vezes está internamente, né, nas expectativas ou nos outros problemas que aquele viajante, que aquele hóspede está passando. Então é preciso a gente também ter o bom senso e saber que nem sempre a gente vai conseguir agradar todo mundo. Foi justamente o que eu comentei no início da live para vocês. Seguindo esse passo a passo, o passo 4, tá? Oi, Cris, seja bem-vinda. O quarto passo, deixa eu dar aqui, olha, um tintim. Um brinde para vocês que estão entrando agora. Deixa eu ler aqui, olha. Outro item que deixo claro é a minha disponibilidade. A qualquer hora, se precisar, eu vou ao local, mesmo estando a 50 quilômetros do sítio. As pessoas se sentem realmente seguras, né? Quando você coloca isso, que você está à disposição, é claro, né, que a gente tem que ter cuidado, porque infelizmente tem pessoas que abusam demais, que elas passam do limite. É preciso a gente saber trabalhar isso, mas quando você mostra, né, que você está ali com o celular ligado, que você está de plantão, que se precisar vai te encontrar, eu faço isso mesmo, meus celulares ficam ligados 24 horas, né, de dia e de noite, porque eventualidades podem acontecer, né, pode dar um problema no ar-condicionado, pode dar no feriado, nós estamos aqui entrando
muitas localidades, né, não está tendo carnaval, mas em outras estão. Então, às vezes dá um problema no ar-condicionado, resistência de um chuveiro, uma televisão que queima. Quantos imprevistos acontecem? Agora, imagina se eu, como anfitriã, passo, né, desligo o celular agora e só deixo para ligar na quarta-feira de manhã. Que não pode estar acontecendo e eu não estou sabendo. Então é importante sim, e parabéns por essa atitude, Marcos Paulo, mostrar para os seus clientes que você está ali, né, à disposição para estar atendendo quando necessário. Bom, dentro agora do passo 4, anotem aí, vem o passo da organização. Eu sei e eu acompanho, gente, vocês podem ter certeza que eu estou sempre ali no Instagram olhando o perfil de vocês. Sempre que dá eu bato uma palminha, mando um coraçãozinho, eu faço questão de estar sempre acompanhando, independente se é meu cliente ou não. Eu gosto de estar acompanhando o negócio de vocês, tá? Aí, eu sei, né, que a grande maioria aqui faz um trabalho excepcional, tá? Mas eu sei também, porque eu visito muitos imóveis, eu alugo também para ficar hospedada em imóveis para temporada nas minhas viagens. Então eu sei que nem tudo é perfeito. Então por isso que eu gosto de estar trazendo aqui também o passo 4, ele é essencial para a gente estar atendendo as expectativas dos hóspedes e lá no final, né, na hora que ele for lá registrar a avaliação, ele ser, né, positivo, tá favorecendo o nosso trabalho, o nosso imóvel. Dentro da organização, eu trouxe alguns itens para você, tá? Primeiro ponto, ser organizado com o seu trabalho de forma administrativa também. Porque assim, olha, a gente tem que zelar pelo imóvel, eu vou falar disso aqui para frente, tá? Mas não basta só ali o imóvel pronto, lindo, maravilhoso, com os mimos e os bastidores. O que está acontecendo por trás? Então, primeiro passo é a organização com a documentação, com o calendário, para que não tenha risco de over. O que é overbooking? É quando nós temos duas reservas para o mesmo imóvel, de forma que o calendário cruze ali as datas. Nós não podemos correr esse risco. E se nós não formos organizados o suficiente, isso pode acontecer. E acontece, aí o cliente liga, você se toca que gerou um over e você tem que rebolar para conseguir uma estadia para o cliente, ou então tentar, você está mostrando o quê? Desorganização. E mesmo que ele, depois disso tudo, ele fique hospedado, ali você já mostrou para ele, sabe? Quando você já deixou um pontinho de insegurança, você mostrou para ele que ele não pode confiar 100%. Então a gente tem que ter cuidado com a organização, sim, dos bastidores, nesse sentido do calendário, né, da parte administrativa. Por exemplo, dentro desse item administrativo, quanto ao pagamento. Você não cobrar 2 vezes do mesmo hóspede, porque você esqueceu de dar baixa, né, de registrar que ele pagou. Tudo isso, quando isso acontece, você cobra em duplicidade, você está mostrando o quê? Desorganização. E essa desorganização vai afetar diretamente no nível de satisfação dele, tá? Bom, nós temos que ter cuidado ainda em organização em relação ao check-in e a check-out. Dentro da jornada do cliente que eu comentei com vocês agora há pouco, está ali o check-in e a check-out. Se ocorrem problemas, né, dentro desse processo, igual eu comentei com vocês, que 10 minutinhos que houve um atraso no check-in do meu cliente, porque, gente, eu também erro. Tá? Eu também erro, os colaboradores dos condomínios também erram, todos nós, por mais que eu esteja ali no processo acompanhando, né, por mais que eu faça um trabalho e tenha organização para não errar, eu também posso errar, tá? E eu erro. Tá? Aí eu vou falar aqui na frente, a gente quando erra, o importante é estar resolvendo rápido, quando ocorrerem erros, isso passa credibilidade. Mas está fazendo o possível para que esses erros não voltem a se repetir, ou então para que eles realmente não ocorram no check-in e no check-out por falta de organização,
tá? Quando eu falo em organização também, eu estou falando em organização do imóvel. Como, por exemplo, não deixar pertences pessoais no imóvel, porque às vezes aquele imóvel, você aluga para temporada, mas ele é também a sua casa de praia, a sua casa de campo, a sua casa quando você vai para quem está em Termas, né, Caldas Novas, Poços de Caldas, tem tantas cidades aqui no Brasil que são de termas e você aluga para temporada. E o cliente chega, ou então já nas fotos, né? Ele presencia a agenda debaixo do braço. Andei muito, hoje eu tenho sistema, mas eu andei muitos anos, olha, desse jeitinho. Eu já mostrei pro pessoal aqui, ó, com a agenda embaixo do braço e o Excel ali pendurado. Então, quando a gente deixa pertences pessoais, às vezes uma roupa, sabe, um objeto pessoal, a gente está mostrando uma falta de organização, uma falta de profissionalismo. É diferente às vezes de deixar um adorno, não estou falando de enfeite, de adorno, eu estou falando realmente de sapato, roupa, higiene pessoal, shampoo. Esse é o tipo de coisa que a gente não pode deixar no imóvel. Dá a sensação de desorganização, dá a sensação de falta de profissionalismo, tá? Dentro de organização, eu quero comentar um assunto delicado com vocês. Eu já percebo nessa minha jornada de anos, como eu falei, quando eu alugo imóveis, eu vejo que não é o caso de muitos de vocês, mas eu vejo na realidade quando eu alugo, quando eu hospedo, então quando eu vou visitar lá no curso, desculpa, depois você fala que eu não entendi, quando eu vou visitar um imóvel, né, às vezes até para investir, sabe qual a sensação que eu tenho em muitos imóveis que eu visito? Que tudo aquilo que não servia em casa leva para o imóvel de temporada. Tinha uma geladeira em casa, né, que tá ali, não tá legal, não tá bonita, é pequena, não tá funcionando legal, faz o quê? Levo lá para casa de temporada, para casa de praia. Ah, um sofá, esse sofá ele tem, sabe, ele desbotou, ele tá ali, tudo, tem muitos anfitriões, infelizmente essa é a realidade, tá? Nós temos muitas regiões do país que sofrem com isso, ou às vezes, gente, não é nem o anfitrião em si, porque às vezes o anfitrião é o administrador, mas o proprietário que não reconhece o valor de estar prestando um serviço de excelência para o hóspede. Tá? Então, aquilo que, né, esquece isso, não serve em casa, vou levar para casa de praia, isso não existe, porque se não serve para você, não serve para o seu hóspede. E quando você faz isso, você está mostrando, além de uma falta de respeito, né, você está mostrando desorganização, falta de cuidado para com os seus hóspedes, tá? Passo 5. Deixa aqui tomar minha aguinha. Para vocês que estão entrando, sejam bem-vindos. Estamos falando sobre avaliações nas OTAs. Passo a passo para estar aí tendo avaliações de excelência, avaliações positivas nos nossos anúncios. Apesar do tema ser OTAs, também nas locações diretas, né, gente? Passo 5, tá? Falhas e erros. Como eu comentei agora há pouco, nós estamos o tempo todo sujeito a erros, né? Sujeito a falhas. Eu já comentei aqui com vocês que já aconteceu de eu esquecer, gente. É inadmissível. Eu já esqueci de agendar a limpeza e quando o cliente ele chegou, o apartamento não estava limpo. Olha que absurdo, é inadmissível, inconcebível uma situação dessa. Nossa, mas eu fiquei tão irritada comigo que vocês não imaginam. Eu mostrei isso aqui para vocês. Eu errei. Falhas acontecem. Não podem acontecer, principalmente uma falha como essa, inadmissível. Mas às vezes acontece. Aí o que a gente tem que fazer? Da melhor forma possível, né? Mostrar para o hóspede de que forma, olha, eu errei, mas rapidinho eu vou estar organizando, vai ser tudo resolvido. Só para vocês terem uma ideia, esse caso que eu estou contando foi com uma senhora, eu falo senhora, mas ela é pouco mais velha que eu, acho que ela deve ter na faixa de 65 anos.
E ela foi depois para a internet e fez uma avaliação positiva. Olha o erro que eu cometi, mas por que que ela pegou e fez uma avaliação positiva? Porque eu assumi o erro, eu falei para ela, eu fico em pânico de pensar, pois é, Cris, nossa, vocês não imaginam, tanto que eu fico irritada, eu fico nervosa, eu desequilibro, sabe? Então, assim, eu mostrei para ela, eu pedi desculpas, eu falei, ó, eu errei, né, mas eu vou resolver agora, né? E imediatamente eu acionei a equipe. Aí, olha, eu peguei, fui lá. Eu fui lá não, gente, porque eu não estava lá. Isso aconteceu em Porto de Galinhas, tá? Chamei a equipe, organiza, faça o melhor possível, né? Leva ela para o restaurante, sirva um lanche para ela. E foi tudo perfeito. Por quê? Porque eu assumi o erro e eu consegui, né, o mais rápido possível, reverter a situação. Eu fui transparente e verdadeira, falando que o problema não estava nela, estava em mim. Eu assumi e deu tudo certo, tá? Como eu falei, são erros que não poderiam acontecer. Mas na nossa jornada, né, eu estou aí fazendo 10 anos no mercado, claro que eu vou errar, né? E tantos imóveis para administrar, realmente esqueci, falhei e não agendei a limpeza, mas o importante é que no final deu tudo certo, porque agi rapidamente, tá? Bom, sexto passo, e não menos importante, que eu sei que é um assunto que gera muitas dúvidas, que vocês gostam de tratar, se refere à governança. Tudo que está ali dentro da governança, né, do negócio impacta e muito também no nível de satisfação dos hóspedes. E é claro que com esse nível de satisfação vai automaticamente refletir aonde? Lá na avaliação. Bom, aí eu trouxe aqui a governança, tá? Ela anda muito junto, ali para a par com a organização. Tá? Então eu falei de organização do imóvel, organização dos nossos procedimentos, aí vem a governança. Na governança, eu até anotei aqui para não estar esquecendo de nada. Primeiro ponto, né, que vocês sabem melhor do que ninguém, que vocês têm aí ó, a bagagem, limpeza impecável, tá? Limpeza, gente, é essencial e não basta estar limpo. O hóspede ele tem que entrar e sentir que está limpo, perceber que está limpo, seja ali no cheirinho que você deixa, seja na hora que ele bate, principalmente cozinha e banheiro. Às vezes o banheiro tá limpo, mas ele tá tão encardido que ele dá a sensação de quê? De sujeira, porque impregnou. Então ele está limpo, mas ele não parece limpo. Isso gera, como eu falei, eu alugo imóveis, né? E eu passo por isso. Esse tempo atrás eu aluguei um que eu não tinha condições, eu cheguei e fiz check-in tarde da noite, não tinha nem condição de sair, senão eu teria saído. Ele estava limpo, o banheiro estava limpo, a cozinha também, mas a sensação que dava, eu sei que você adora governança, Cris, a sensação que dava é que não tinha sido limpo. Por quê? Porque estava impregnado, né? Estava manchado, estava desbotado. Uma coisa é coisa antiga, mas que parece estar limpo. Outra coisa é quando realmente ali ficou tanta coisa impregnada que você limpa e que não dá a sensação de limpeza. Então tem que ter muito cuidado com isso, tá? Aqueles que disponibilizam enxoval. Nós anfitriões somos obrigados a disponibilizar roupa de cama e banho? Não, não somos. Não tem nada que nos obrigue a isso. Mas eu, por exemplo, eu disponibilizo em todas as minhas locações. O cliente, já aconteceu, o cliente, não me dá um desconto e eu levo minha roupa de cama. Olha, se me desculpa, né? Eu faço questão de prestar uma experiência, né? Um trabalho diferenciado para os meus hóspedes e eu não abro mão do enxoval. Bom, mas esse enxoval, gente, já que você, anfitrião, decidiu disponibilizar esse enxoval ele precisa estar extremamente limpo, sem mancha, né? Esse enxoval ele precisa estar bem passado,
Não tem nada pior do que você chegar no imóvel, diz você chega cansado, que você viaja, né? Principalmente quem vai de aéreo, então muitas horas de carro, que você olha para a cama, você vê aquela cama que não te dá vontade nem de deitar, porque o enxoval tá todo ali, e tá limpo, mas não parece que tá limpo, tá amarrotado. A pessoa quando chega, já para quem disponibiliza enxoval, tem que chegar, olhar a cama, dá vontade de pegar, olha, nossa, que cama deliciosa, eu quero deitar nessa cama. A cama não precisa ter luxo, não precisa de luxo, né? Os meus imóveis não são imóveis de luxo, não são imóveis de alto valor, né? De casas milionárias, não são. Tá? Mas o cliente ele tem que bater o olho naquela toalha branquinha, né? No lençol ali limpinho, cheirosinho, não precisa necessariamente ser branco, tá? Fica a seu critério, mas realmente dá a sensação de que é um enxoval bem cuidado. E também não dá para ser, fica aqui uma dica, pegar enxoval misturado. Pega a fronha de uma estampa de uma cor, a outra fronha de outra, o lençol de elástico de uma cor, o virol de outra. Sabe quando dá a sensação que foi pegando o resto de casa e foi levando? Que hora para a cama tá aquela micelanga de coisa? Também não dá, tá? Então escolha o que você quer, seja uma estampa, seja uma cor, né? Um verdinho, um azul, não importa que cor você vai adotar, qual cor você utiliza, mas padroniza, né, para dar a sensação realmente ali de bem-estar, de aconchego. E tem uma dica que eu gosto, duas dicas que eu não sei se todos vocês utilizam em relação ao enxoval, até para preservação do colchão, principalmente, utilizar capa protetora, né, impermeável. Recomendo para todos, façam um teste para ver se realmente é impermeável. E saias para a cama. Quando você coloca, não sei se vocês conhecem, quem não conhece, pesquisa na internet. Colocar, forrar ali, você abraçar a cama com a saia. A cama fica linda, você esconde o colchão ou esconde o pé da cama, que às vezes o pé não tá tão bonito. A cama, ela dá esse aspecto, a saia, ela dá esse aspecto positivo para o enxoval. Eu gosto de utilizar peseira também, até já mostrei, se vocês olharem no meu feed, eu acho que tem. Tenho quase certeza que tem, sim, peseira. O que é peseira? Eu faço combinando, né, com a saia e com as capas de almofada. Peseira é como se fosse um chale que você coloca ali nos pés da cama, que a pessoa, se ela deitar, né, com um sapato, né, o pé não tá tão limpo, em vez de colocar os pés no lençol, ela vai colocar nessa peseira. Saia, coloco, fica maravilhoso. Forro os travesseiros, é isso, Silvana, perfeito. É isso mesmo, dá outro, as forros, colchões. Opa, a Siri do Google entrou aqui no celular. Uma opção é colchões Ortobon, em Avenida Floriano Peixoto. Quer tentar este lugar? Gente, aqui é vida real, tô falando com vocês, a Siri do Google entrou. Até perdi o raciocínio. Então, realmente, assim, ter esse cuidado, né, com o enxoval, com a aparência, traz, como eu falei, esse aconchego para os hóspedes. E na hora que ele for avaliar, ele vai levar tudo isso em consideração. Por isso que é tão importante a gente ter esse cuidado. Dentro de governança também, o cuidado de estar detetizando periodicamente, né? A frequência, você vai estar aí conversando com a empresa que você vai contratar. Quanto mais rotatividade você tem no imóvel, maior deve ser a frequência da detetização. Quanto mais área verde, né, você tem em volta do imóvel, maior a necessidade de detetização. Quanto mais colchões na casa, no apartamento, maior a necessidade de detetização. Então não fujam disso. Detetização é imprescindível para que a gente tenha também aí a tranquilidade que o nosso hóspede vai ficar bem hospedado, não vai ter nenhum tipo de inseto picando, né? Principalmente percevejo, insetos que muitas das vezes a gente não vê a olho nu, mas eles estão ali e traz uma série de transtornos, tá?
Ainda em governança, a importância da manutenção e não só a manutenção corretiva. Deu defeito, vou lá, conserto. Não. Nosso papel está sempre, periodicamente, fazendo uma manutenção preventiva. Se tem ar-condicionado, está sempre fazendo limpeza, olhando o gás, olhar sempre como que estão em funcionamento dos eletrodomésticos, testar a parte elétrica, se não tem lâmpada queimada. Esse é o nosso papel também de estar acompanhando. Se não somos nós, eu, por exemplo, eu não vou lá, todo mês, eu não tenho condições, vocês sabem que eu administro a distância, mas eu estou sempre orientando, minha rede de apoio, que faça essa vistoria. Para quê? Para quando o hóspede chegar não ter necessidade, olha, tem uma lâmpada queimada, tá com problema na parte hidráulica aqui da duchinha higiênica do banheiro. É importante que tudo isso seja feito, essa vistoria, esse trabalho preventivo, antes da chegada do cliente, tá? Então, gente, esse foi o passo a passo que eu quis trazer para vocês, porque esse passo a passo, como eu falei, vai impactar diretamente na hora do viajante, na hora do hóspede, ir lá para as OTAs, ir lá para o seu site, ou vir aqui para o Instagram, ele ter a satisfação de ele fazer selfie, tirar foto, vídeo e publicar e te marcar. Porque quando um hóspede, ele tira uma foto, ele filma e te marca, ele está te dando feedback de quê? Que a estadia dele está sendo maravilhosa, que você está atendendo as expectativas. E como eu falei lá no início da live, que é gatilho melhor do que esse, que prova social, para que você possa reservar e alugar mais vezes, tanto pelas OTAs quanto através das locações diretas. Então não tem erro e não tem segredo, tá? Seguindo esse passo a passo, sendo verdadeiro, sendo transparente com os clientes, você se cercando, de todos os lados, eu tenho certeza que você vai sim ter ótimas experiências com as suas avaliações. Mas, como eu falei no início da live, nós não somos perfeitos e nós não conseguimos agradar 100%, tá? Para finalizar, como eu falei, não vou entrar nesse mérito aqui, que não é o objetivo da live, mas sempre que chegar uma avaliação negativa, faça um trabalho com você mesmo. Pega essa avaliação, leia com calma, espera a adrenalina baixar, porque na hora que a gente está irritado não adianta. Tem que esperar acalmar, a adrenalina baixar. Não responda para o cliente, pelo amor de Deus, com a cabeça cheia, que às vezes a gente está irritado, Porque a gente fica, caramba, eu fiz tudo para o cliente, o cara vem me dar uma nota dessa, e a gente fica ali irritado. Não faça nada, primeiro se acalma, vai fazer outra coisa, vai tomar uma água, às vezes até no dia seguinte é que você vai lá e vai responder essa avaliação na OTA. E você vai fazer o quê? Essa avaliação, você vai pegar uma caneta e você vai ler pontualmente, item por item, e fazer uma autoanálise, uma autoavaliação de forma crítica, Olha, isso aqui o cliente, cara, realmente não tá legal, Eu podia ter feito melhor. Eu já vou fazer um plano de ação para que futuramente, o mais rápido possível, eu vá resolver essa situação. Não, isso aqui eu realmente errei. Eu preciso melhorar e vou melhorar rápido, porque isso aqui o investimento é pequeno, é curto, não vou deixar passar. Não, esse comentário aqui não é condizente com a verdade, com a realidade. Então eu vou respirar, vou trabalhar isso internamente e vou responder a contento. Como responder? Eu já falei aqui no feed também, coisa de uns 20 dias atrás. Quem não viu, se procurar aqui vai ver algumas dicas que eu dou de como tá respondendo aí as avaliações. Certo, gente? Fala aqui para mim se ficou claro para vocês, se fez sentido, se vocês têm dúvidas, comentem aqui comigo, porque olha, live não é só para eu falar e vocês ficarem ouvindo não, isso aqui é happy hour, é bate-papo, eu tô aqui ó, e se a live, nosso tempo tá esgotando, eu não vou nem encerrar, eu vou aqui conversando com vocês,
Se a live cair, vocês já sabem, já estou me despedindo, mas antes eu quero que vocês comentem aqui comigo, se ficou claro, né? Meu tintim. Vai ficar gravado? Vai, Silvana? Vai sim. Eu sempre deixo gravado, tá? A não sei que tenha algum erro, alguma pane ali no Instagram na hora de salvar, na hora de gravar. Mas eu sempre deixo. Ai, que bom, Marcos Paulo, que você gostou. Aprendi muito. Eu que agradeço, lindona. Nós estamos, olha, juntas. Mas se tiverem perguntas, fiquem à vontade. Regina, foi ótima live, que bom. Obrigada por disponibilizar seu tempo. Olha, eu agradeço, né? Fico grata pelo reconhecimento. Estou ansiosa para a consultoria individual. Logo, logo, tá chegando, Silvana. E fico agradecida. Mas mais do que isso, eu quero parabenizar vocês. É o que eu falo aqui, né? Até falei no início da live, sexta-feira, né? Já são, olha, 8 horas e vocês aqui comigo. Vocês estão investindo em vocês, investindo no negócio de vocês. Então, olha, o mérito, tudo bem, eu estou aqui disponibilizando o meu tempo, mas vocês estão aqui também, estão ouvindo, estão aqui participando comigo, né? Fazendo pergunta, fazendo considerações. E olha, quem me conhece sabe, eu falei agora há pouco que eu gosto de conversar, então live eu gosto desse jeito, de todo mundo participando. Quero ver, eu adoro quando o cliente faz uma avaliação criteriosa, do tipo item a item, me ajuda demais. Concordo, ajuda mesmo, sabe por quê? Porque às vezes tem coisa que a gente não vê, ou então quem limpa não vê. Eu falo que assim, olha, inclusive eu falo isso na mentoria, vai dar uma dica aqui para vocês gratuita. Nós temos que nos colocar no lugar do hóspede. Então, sempre reserve um período, uma data, para você ficar hospedada, tá? Ou hospedado em Ninho Costa da Lagoa. Ficar hospedado, vivendo a experiência do hóspede. Porque quando a gente entra e faz ali uma vistoria, como eu falei, muita coisa passa batido, a gente não enxerga, não vê. Mas quando a gente está hospedado, é que a gente observa. Cada imóvel meu que eu passo e que eu me hospedo, eu já saio fazendo uma listinha. Olha, isso aqui pode melhorar. Essa lâmpada, olha, ela tá funcionando, mas ela não tá legal, não tá iluminando bem aqui o banheiro para a mulher fazer maquiagem. Ou então esse secador de cabelo já não está tão potente, precisa trocar. Cada vez que eu me hospedo e que eu me coloco no lugar do hóspede, sempre há alguma coisa que quem está ali só de passagem não enxerga. Isso é essencial, né? E é justamente por isso que o hóspede tem essa possibilidade de fazer essa avaliação criteriosa. Por quê? Porque ele pegou e ele olhou, ele se hospedou. Então, por isso que é importante nós anfitriões também nos hospedarmos. Não é só ficar uma tarde, mas tira, às vezes, um final de semana que você não conseguiu alugar. Esse programa para ficar hospedado realmente para vivenciar aquilo, tá? Um outro exercício que eu posso recomendar aqui para vocês é vocês estarem pegando as avaliações das OTAs, inclusive as mais antigas, peguem aí dos últimos meses e analisem pontualmente, né? O que tem de ponto negativo, pontos que podem ser melhorados e pontos positivos. Os pontos negativos para vocês trabalharem em cima com assertividade, para que possa ser realmente e efetivamente melhorado. Os pontos que os clientes estão supervalorizando, que estão ali elogiando, o que vocês têm que fazer? Valorize em cima disso. Eu falo, capitalize em cima dessa informação. Se o cliente fala que a cama estava maravilhosa, né, que estava bem decorada, é porque aquilo ali para ele é um valor. E às vezes nas suas fotos, ou então nas OTAs, ou aqui na rede social, você não está nem colocando isso. Então faça esse exercício, vai lá nos anúncios, olhe item por item, o que for os elogios, né, o que for ponto forte, começa a valorizar mais isso. Mostre mais para os seus clientes, para os viajantes, né, todo o valor que você disponibiliza na sua estadia. Deixa eu ler aqui.
Hoje entrou uma turma que a mãe está fazendo aniversário. Deixa um cartão com o nome da pessoa e um mimo. Já é a terceira vez dele no apartamento. Perfeito, Silvana. Você está superando as expectativas, você está fidelizando. Se é a terceira vez você já fidelizou, é um cliente recorrente, parabéns. Eu fiz isso, descobri uma coisa que me surpreendeu. Comprei todas as toalhas brancas iguais e no varal nem eu sabia qual era a minha toalha. Imediatamente comprei pares diferentes. Você pode comprar elas brancas, mas com detalhes, né? É que às vezes um bordado é diferente de uma para outra. É verdade, excelente. Você só descobriu porque ficou hospedado, né? Eu recebi... Está até registrado aqui no WhatsApp de uma mentoranda que eu passei esse exercício e ela me falando, Luciane, esse exercício que você me passou foi fantástico porque tinha coisas que estavam acontecendo que eu não sabia. Eu só percebi, ela tem vários flats, então o que ela fez? Ela ficou 2 dias hospedada em cada flat e foi fazendo um relatório, o exercício que eu tinha passado para ela. Ali ela detectou, e olha que ela acompanha de perto, é uma anfitriã super ali, participativa, de realmente estar acompanhando, estar colocando o olhar dela. E ela descobriu uma série de problemas que existiam e que ela não sabia, que os clientes não tinham comentado. Então fazer esse exercício realmente traz aí a oportunidade de cada vez melhorar mais. Este mês de fevereiro para mim no Airbnb foi fraco. Esse mês de fevereiro está sendo fraco para muitos anfitriões, muitos. Tem regiões mais, regiões menos, né? Mas para muitos anfitriões que eu acompanho, realmente está sendo aí, as pessoas estão com medo de viajar, estão inseguras, né? Estão esperando vacina. Aqueles que estavam doidos para viajar, muitos já viajaram. Então, realmente, nós precisamos, mais do que nunca, tá? Fica aqui um lembrete. Silvana, você vai ver muito isso na mentoria, mas para os demais, mais do que nunca, nós precisamos ter planejamento financeiro, viu, gente? Não é o tema da live, mas o tema da live já foi esgotado, então fica aqui um parênteses, né? Puxando o gancho da Silvana, controle financeiro, fazer todo o acompanhamento. Se Deus quiser, muitas coisas boas estão por vir, né? Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Mas nós, como bons anfitriões, bons administradores do nosso negócio, porque o nosso imóvel é o nosso negócio, é a nossa empresa, nós precisamos cuidar dela como empresa. E a empresa faz o quê? Acompanha de perto todo o planejamento financeiro, toda a documentação financeira do seu negócio. Eu aluguei 24 dias em fevereiro, muito bom. Então foi o que eu falei, né? Tem regiões do país e tipo de imóveis, é porque o seu é sítio também, né? Isso colabora muito. Padrões de imóveis distintos, localidades distintas, não há uma regra. Aliás, não há regra para nada, não há verdade absoluta. O que é bom para mim não necessariamente é bom para você, não necessariamente é bom para o outro. Se está às vezes ruim para mim, não está para você, para o outro está. Então, gente, a gente tem que ter muito cuidado na hora que a gente olha a grama do vizinho, né? Porque, nossa, para ele tá tão bom, o que tá acontecendo? Peraí, mas aonde? Que tipo de imóvel que é o dele? Aonde que é? Qual localidade? Isso interfere muito, tá? Meu fevereiro está todo alugado, mas tenho trabalhado bastante para captar hóspedes. Parabéns! É isso aí, investindo bastante nas locações diretas, né? Mas olha, tem muitas regiões do país que infelizmente está deixando muito a desejar, tá, gente? Eu acompanho de perto. Tem padrões, por exemplo, em Caldas Novas, eu tenho condomínio, eu tenho flats em alguns condomínios que meu percentual de ocupação, meu resultado era maravilhoso. E hoje, né, foi assim como a Andréia falou, eu estou tendo que trabalhar muito, trabalhar dobrado para conseguir ter um bom resultado. Por quê? Porque aquele condomínio especificamente, o perfil de hóspede era de aéreo. Né? Então os hóspedes hoje, a malha aérea, ela reduziu bastante, principalmente para o interior, como esse caso que eu estou dando um exemplo, de Caldas Novas. E o meu público, um público também
de melhor idade, é um público que está com medo de viajar. Então, o que eu fiz? Eu tive que, né, fazer todo um trabalho para atrair um público regional. Então, isso a gente precisa estar acompanhando muito de perto também. Vamos nos preparar, aprender, assim os próximos meses vão bombar, com certeza vão sim, mas pode ter, olha, quero deixar isso bem claro, você vai trabalhar muito, você vai estudar muito, você vai se aperfeiçoar muito, tenho certeza disso, alugar, fazer muitas locações pelas OTAs, pelas reservas diretas, só que nós temos também, né, todo um sistema, tá? Toda uma situação que impacta diretamente no nosso negócio. Então, Silvana, o meu é praia e no ano passado foi maravilhoso. Então, nós precisamos, tá, ter uma análise assim, olha, tá, o problema está em mim, no meu imóvel, ou o problema está generalizado aqui na minha região, tá? Porque às vezes a gente se frustra, poxa, não tô alugando nada, tá tão ruim, o que tá acontecendo? Será que eu esqueci? Eu desaprendi como alugar? Quantas vezes já passou isso na cabeça de vocês? Eu tenho certeza que já, só que não necessariamente, tá? Tem uma série de outros fatores que impactam diretamente no seu resultado. Tô te falando isso, você vai desanimar? Não, você vai cada vez se empenhar mais e encontrar estratégias para conseguir alcançar o seu resultado, tá? Mas há outros fatores que vão interferir também e a gente precisa estar sempre atento a isso para fazer o que eu falei que eu fiz. Peraí, se tá tendo dificuldade com esse público aqui, eu preciso fazer um trabalho para atingir outro público. Por isso que é tão importante eu estar antenada e conhecer bem o meu mercado, bem a minha persona, bem o meu público-alvo, que se impacta diretamente. Deixa eu ver aqui, tem outras. Estou louca pela mentoria, vai que eu estou pagando para trabalhar, hein? Olha, tenho uma notícia para te dar. Infelizmente, tem situações sim que o mentorando ali descobre que ele está pagando para trabalhar. Tá? Mas, felizmente, descobre a tempo de reverter a situação e começar a bombar o negócio. Né? O importante é o quê? É que está correndo atrás e buscando informação, né, para se profissionalizar. Não dá para ficar ali sentado no sofá, né, tô lá tranquilo, deixa a vida me levar. Isso não dá. Mas a partir do momento que você está se dedicando, está se empenhando e está estudando, né, como você agora está, você vai ver só o tanto que vai realmente dar tudo certo. Marcos Paulo, obrigada, grande abraço, até a próxima live. É isso, gente. Olha, então publiquem lá, vou tirar o óculos, vocês tirarem uma foto. Mostrem lá, quero ver vocês brindando, seja com água, seja aí com a bebidinha que vocês gostam. Me marca, que eu quero ver vocês participando desse happy hour comigo. E parabéns, mais uma vez, por estarem presentes aqui nessa live comigo de sexta-feira, tá? Como eu falei, semana que vem, na quinta, eu tenho uma assembleia, né, de um condomínio de Gramado. Então, a nossa live da semana que vem será na sexta também, às 19 horas. Eu vou estar divulgando para vocês. Tá bom? Mais alguma coisa, gente? Mais alguma pergunta? Posso estar encerrando? Aqui aguardando vocês. Ok, vou encerrar então. Parabéns pela participação de vocês. Adorei a nossa live. Vou deixar salva. Depois vocês comentem lá comigo, né, se surgiu algum insight para vocês. O que vocês acharam? O que vocês vão colocar em prática, tá bom? Grande beijo, fiquem com Deus, descansem, né? Eu sei que a gente nem sempre consegue aí desligar totalmente, como eu falei, a gente precisa estar de plantão, precisa estar ativo, mas aproveite algumas cidades feriado, recesso, outras não, mas já que tem um sábado e domingo, na medida do possível, tentem descansar para recarregar as energias e tá aí trabalhando com a corda total. Beijo, fiquem com Deus, até semana que vem na próxima live.